Vamos lá, segundo bloco. Olá, estamos de volta com o debate Rede TV UOL com os Estamos de candidatos volta. à Prefeitura de São Paulo. Vamos retomar a rodada de confronto entre os candidatos. A quinta a perguntar. Confronto literal, Maria Helena, né? candidata. Quem vai. Aliás, a senhora só pode fazer a pergunta para a candidata Tabata Amaral, para que todos possam perguntar e responder. Então, por favor, a senhora tem 30 segundos. Tabata, eu sou contra a baixaria, mas a transparência é fundamental. Muito bom. A população está cansada de quem faz uma coisa na frente. Sou contra a baixaria. É um ponto importante, né, a se frisar, né? Frente da câmera e outra por trás das câmeras. Tem sido importante. Por né? isso, eu te pergunto, quantas viagens você fez de jatinho particular o ano passado para visitar o seu namorado? Quem pagou e de quem era esse avião? Temas Candidata, fortes. a senhora tem 1 minuto e meio para a resposta. Primeiro, eu nunca fiz nenhuma viagem de jatinho para visitar o meu namorado. E se você está curiosa sobre o meu relacionamento pessoal, tem uma série no YouTube, Tabata Amaral SP, em que eu trago a minha história e trago também a minha relação com o João. Aproveito a ausência de pergunta para falar de uma das propostas que são mais caras para mim, que é a ampliação da escola em tempo integral. A gente sabe o quanto que nossas mães ficam angustiadas hoje ao verem seus filhos na rua, expostos à droga, à violência. E a gente precisa se lembrar que São Cara, Paulo... esse tipo de coisa, assim, de você querer lacrar em cima de alguma questão pessoal de algum dos candidatos, coisa assim, de você querer lacrar em cima de alguma questão pessoal de algum dos candidatos. Primeiro que não funciona, assim, é o tipo de coisa que o Marçal tenta fazer o tempo todo, né? Só que ele tem uma expertise ali em irritar as pessoas, né? Vídeo que aconteceu com o Datena. Mas assim, você dá um palco para outro candidato se colocar, né? Como foi o que a Tabata fez e fez bem. Tipo, bom, na ausência de perguntas, vamos falar sobre o que interessa, né? Se você quer saber sobre minha vida pessoal, vai buscar ali no meu documentário no YouTube. Enfim, É a cidade lacrou. mais rica do país. Tabata Tem o lacrou. segundo maior investimento por aluno das capitais brasileiras. Só que essa riqueza não se traduz em qualidade, muito menos em oportunidade. Em apenas 3 anos, durante a gestão do Ricardo Nunes, São Paulo foi a capital que mais caiu no ranking nacional de alfabetização. Nós caímos 19 posições. Ricardo Nunes vai ser o primeiro prefeito da história, que vai entregar resultados piores no ensino fundamental 1 e 2, em português e matemática, do que ele recebeu. Então vai ser com foco na alfabetização, ampliando o tempo integral, levando para 50% e depois para 100% das escolas, com robótica, com intercâmbio, com basquete, com toda a cultura e todo o teatro que a gente... Com intercâmbio, com basquete, com toda a cultura e todo o teatro que a gente vai melhorar a qualidade da educação aqui em São Paulo, cuidando também dos professores. Achei que ela ia falar Roblox. Segundos para a réplica. Criançada ia adorar. Aí a taxa população de está muito ausência cansada ia de quem se diminuir em vende como 100%. alguém que veio da periferia, que tem valores na frente das câmeras. E por trás não é transparente. É muito importante saber os apoios que os candidatos têm, quem paga as suas contas, e a transparência é fundamental. A Tabata andou sim, andou de King Air, bimotor, pegou o avião em Lusiânia, parava em Feira de Santana para visitar o seu namorado em Recife. Aqui é muito importante dizer, eu não tenho nada contra isso. A questão é a falta de transparência Inclusive, já fiz, e de onde vêm esses recursos. Candidata, a sua tréplica. Marina, me perdoe, mas isso é um delírio. Eu tenho família em Feira de Santana e não me lembro da última vez que tive alegria. A última vez que estive em Feira de Santana fui de ônibus, o que eu não recomendo porque Minas não acaba nunca, quando eu era pequena. E esse delírio é grave, Marina. Com todo respeito, aguarde um processo. Você não pode trazer uma afirmação que simplesmente não corresponde à realidade. Mas dado o delírio coletivo que, infelizmente, contaminou a outra mulher que nós tínhamos aqui, vou aproveitar para falar do intercâmbio.
E aí, só trazer uma provocação para vocês. É uma proposta minha. Um aluno, por ano, por escola pública, fará intercâmbio fora do país. É R$50 mil por ano, Fundação Casa, em um ano, R$120 mil. Obrigada, candidata. O candidato Pablo Marçal havia solicitado bom, o direito de a resposta Tabata na soube rodada utilizar anterior. bem Passo aqui para a essa nossa falta de comissão pergunta. analisar. Enquanto isso, seguimos com o último candidato de direito de resposta A Tabata na soube rodada utilizar anterior. bem Passo aqui para a essa nossa falta de comissão pergunta. analisar. Enquanto isso, seguimos com o último candidato a perguntar, que é José Luiz da Atena. Necessariamente terá de fazer a sua pergunta a Marina Helena. Vai, Tem Datena. 30 segundos. Marina, em primeiro lugar, deixar bem claro que você teve das manifestações da data comemorativa ao 7 de setembro, atacando o ministro do Supremo. Até que ponto você acha que atacar as instituições contribui para a democracia brasileira? Importante. Candidata, a senhora tem 1 minuto e meio para sua resposta. Datena, eu tenho muito orgulho de defender a liberdade de expressão e ser contra a censura no nosso país. Inclusive, na última, eu perguntei isso ao Pablo Marçal. Já fiz essa mesma pergunta à Tabata do Amaral e aos outros candidatos. Essa mulher, ela parece que é muito, gente, um vídeo criado por inteligência artificial, né, essa Marina? Nessa eleição. Eu repudio as baixarias. E Mais uma vez, repudio, importante sim, colocar os isso. ataques violentos verbais. Mas não é possível que nós, como sociedade, sociedades, aceitemos Como sociedades. a equiparação de uma violência verbal que faz parte da democracia Não. com uma violência física em qualquer outro lugar do mundo. Me desculpem cortar aqui o raciocínio um tanto quanto confuso da amiga, e provavelmente vai ficar um pouco mais difícil ainda de entender por eu ter cortado o raciocínio, mas é um tipo de comentário que é muito interessante, que demonstra realmente como é que qual que é o pensamento de muitas pessoas, né? Não dá para comparar uma ofensa verbal com uma ofensa física. Dá, claro que dá. Ofensa é ofensa, né? Obviamente, assim, você levar um soco na cara vai doer de uma forma diferente de você ouvir alguma ofensa com a sua pessoa, com a sua família, ou algo do tipo, né? O Pablo Marçal que eu diga, né? Porque ele levou uma cadeirada por conta de uma ofensa, né? Ofensa é ofensa, né? Não tem essa de, não podemos... E daí que vem o tipo de pensamento do tipo, mas isso é só uma brincadeira, para algum caso de racismo, para algum caso de bullying, cyberbullying, algo do tipo, assim, né? Aí você vê como as pessoas, esse tipo de, né, essas pessoas pensam com relação a até onde vai essas pessoas pensam com relação a até onde vai a sua liberdade de expressão, né? Qualquer coisa é liberdade de expressão. Posso falar qualquer merda e colocar ali na bandeira do liberdade de expressão. Para algumas pessoas é assim, né? Mas não deveria ser. Um candidato que tivesse pego a uma Magalu aí do cadeira negócio e colocado em risco a vida de outro e atacado com uma cadeira, outro candidato sairia algemado. Assim, a nossa sociedade ela está vivendo com a violência por conta dessa relativização. Opa. Eu te peço, Datena, para deixar esse pleito, porque você não tem controle emocional para usar a cadeira de prefeito da cidade de São Paulo. Tudo bem, agora eu entendi o que ela quis dizer com o lance 45 segundos para réplica. Olha, da não equiparação, mas... Foi eu. O ter sido acusado de um crime hediondo que eu nem passei perto de cometer. Um processo que já está arquivado e que nem falava sobre estupro. Fui acusado de uma forma vil. Isso é a pior cadeirada que um cidadão pode receber. Eu concordo com o Datena em algum ponto ali, viu? Na capa do UOL, se você quiser ver, que ele disse que foi legítima defesa. Eu fui atacado de uma forma vil, canalha, absurda. A cadeirada que ele levou fui eu. Agora, a cena que esse covarde fez para se internar no Ciro devia ter sido internado no 8º andar. É ala psiquiátrica. 45 segundos para a tréplica, candidata.
E um pedido de direito de resposta de Marçal. Mas dá também, vai. Gente, eu queria só retomar o meu tempo, por favor, Amanda. Por favor, gente, volta o cronômetro. Um minutinho. Vamos tirar o cronômetro do ar. Voltar. Pronto, candidata. Não, um minuto não. Vamos tirar o cronômetro do ar. Voltar. Pronto, candidata. Não, um minuto não. 45 segundos é Olha, trap? gente, a impunidade no Brasil vem disso. Dessa relativização das questões. É como quem acredita que tudo bem colocar uma arma na cabeça de uma pessoa para levar o seu celular para comprar uma cervejinha. A gente não pode Quem acredita que tudo bem isso, né? Comportamento. Não sei de onde que ela tirou isso. Não dá para comparar nenhum tipo de ataque verbal. Nesse se combate com a verdade. Você tem todo o direito de contar a sua versão dos fatos com um ataque físico. Com um ataque físico. Eu reforço o meu pedido. Você deveria, sim, desistir dessa disputa para o bem da nossa cidade. Ela quis dizer uma coisa, disse outra, porque Muito obrigada, candidata. Peço aqui ela é uma pessoa que dá para ver ali que ela manifestações, permanecer tem alguma dificuldade com as palavras. O direito de resposta na rodada anterior do candidato Boulos foi analisado e concedido. O senhor tem 1 minuto. O de Marçal está sob análise. Vamos lá. Obrigado, Amanda, porque é preciso reestabelecer a verdade. Eu nunca fui condenado, nunca fui preso. Fui algumas vezes à delegacia por estar defendendo famílias que estavam sendo despejadas das suas casas. E me orgulho de ter defendido essas pessoas que estavam perdendo tudo. Eu não sei se alguém aqui nesse debate já acompanhou um despejo. Boa, sei que o Ricardo Nunes já despejou famílias como prefeito. Boa. Acompanhar um despejo e ver uma família perder o seu último colchão é uma questão moral. Você reagir e defender essas pessoas. Muito bem. Foi bem. isso que eu fiz e tenho o maior orgulho. Mais combatividade, Boulos. A gente não pode deixar a mentira e a baixaria vencerem. É preciso ter preparo e equilíbrio para ser prefeito de São Paulo, para governar essa cidade para todos. E é isso que eu busco. A gente viu Ricardo Nunes querendo começar o debate como pai do Marçal, terminou como irmão mais novo, numa batalha lamentável. Obrigada, candidato. O candidato Ricardo Nunes. Não sei se eu gostei da... entendi, mas foi interessante a comparação do pai com o irmão. Sobre o mesmo assunto, é isso aí, Marcelo. Vai tomar no teu cu. Entendi, mas foi interessante a comparação do pai com o irmão. É isso aí, Marcelo. Vai tomar no teu cu. Perguntas dos jornalistas para os candidatos. Vamos ver as regras. Quem vai ser o jornalista aí. Opa! Opa! Abrir uma Brastemp é abrir. Deixa rolar também. Deixa rolar que daí os caras não me dão strike. Brastemp. Os jornalistas farão as perguntas em Datena é jornalista, hein? Datena vai ter direito de perguntar 2 vezes. Vamos sortear ao vivo a ordem dos candidatos que responderão aos questionamentos. A pergunta terá 30 segundos e a resposta do candidato 1 minuto e 30 segundos. Muito bem, o primeiro jornalista a perguntar nesta rodada é William Cury, da Rede TV. Vou sortear agora o candidato que vai responder a pergunta, abrindo a urna e... Marçal. Espera lá, vieram 2 papeizinhos. Marina Helena Cury. Então, por favor, você tem 30 segundos para sua pergunta. Atriz de bom dia a todos os candidatos. Artificial, bom dia, Amanda, você que está nos acompanhando. Candidata, a senhora tem defendido a cobrança de tarifa variável no transporte público de São Paulo. Essa ideia, de acordo com a senhora, é que os passageiros que andam de ônibus nos horários de pico paguem mais do que aqueles que usam transporte em horários alternativos. A senhora, horários de pico paguem mais do que aqueles que usam transporte em horários alternativos. A senhora diz que a ideia é diminuir o trânsito, só que muitas vezes quem sai dos extremos da cidade não tem a opção de escolher um horário diferente. Lembrando que o deslocamento médio aqui em São Paulo, cidade de São Paulo, é de quase 2 horas e meia para quem anda de transporte coletivo. A senhora não acha que pode acabar punindo quem mora mais longe, que são os mais pobres e que dependem mais dos ônibus aqui na cidade? A senhora não acha que essa ideia é uma merda? 1 minuto e meio para sua Resumindo. Bom, eu não sei se isso foi maldade ou falta de informação. Como assim? Eu vou acreditar que foi falta de informação, jornalista. Não tem isso em nenhum lugar do meu plano de governo. O que eu defendo, sim, é uma tarifa flexível, que será a mesma nos horários de pico e reduzida nos horários fora de pico.
Por quê? Porque isso já é adotado em outros lugares do mundo, como em Santiago do Chile. Isso faz com que as pessoas saiam do horário de pico e vão para os outros horários em que está cheio de ônibus vazio, e assim a gente consegue, inclusive, reduzir o custo total para a sociedade. Mas como, minha amiga? O patrão vai deixar sair mais cedo? Isso é bastante importante. Agora, eu queria falar o seguinte. O meu plano principal em relação à mobilidade, gente, é sim o desenvolvimento das periferias. Meu filho está preso no sofá, vou tirar aqui. Continue aí, continue aí. Falam muito da periferia, mas só olham aqui para os bairros centrais. O que eu defendo é sim dar o título de propriedade para as pessoas que hoje estão na periferia. O Boulos aqui, ele fala nisso no programa dele de governo, mas apoia, por exemplo, o PT, que entrou no STF para proibir que isso seja possível. A minha principal proposta é desenvolver a periferia para evitar esses grandes deslocamentos na cidade. Obrigada, candidata. Agora a pergunta é da jornalista Raquel Landim. Também com todo respeito, meio que foda-se, né? O candidato que vai responder. Vamos ver. Isso será José Luiz da Atena. Raquel, por favor, você tem 30 segundos. Da Atena. Vamos lá. Candidato. Opa! Olá, bom dia. Antes da campanha começar, Derby o senhor negociou a vice Raquel. de Tabata Amaral, mas quando saíram as pesquisas, o senhor estava na frente dela e desistiu de Tabata Amaral, mas quando saíram as pesquisas, o senhor estava na frente dela e desistiu e lançou a sua própria candidatura. Agora, no último Datafolha, o senhor aparece em queda e está numericamente atrás dela. Foi uma decisão precipitada? O senhor se arrepende? 1 minuto e meio para a resposta da Atena. Bom, Raquel, eu não me lancei nada. O que me lançou foi o partido. Eu continuo tendo uma forte amizade com a Tabata, acho uma pessoa brilhante, gosto da Tabata e não me arrependo de nada do que eu fiz na vida. Nada na minha vida que ficou para trás eu me arrependo. Minha vida é limpa, tranquila. Quando eu preciso responder à justiça, eu respondo. Porque, repito, a minha honra e da minha família estão acima de tudo e quero terminar minha carreira assim. Eu gostaria muito de ser esse tipo de pessoa que fala, eu não tenho arrependimentos. Eu tenho. Acredito que a maioria das pessoas tem. Uma honra. Eu não sei se alguém realmente não tem arrependimento. Ela que me convidou, insistiu para que eu ficasse, depois foi tratada uma ida para o PSDB para que ela tivesse mais tempo de televisão. Estando no PSDB, convidado, eu tinha o direito cívico de assumir a posição de prefeito. E depois eu liguei para a Tabata e informei isso à Tabata. Eu não me arrependo de absolutamente nada. E ela está na minha frente das pesquisas, deve ser mérito dela, só pode ser mérito dela. Quanto mais mulheres a gente tiver em ascensão na política brasileira, melhor ainda. Eu continuo respeitando a Tabata, acho que o respeito é mútuo, respeito a família dela, acho que o respeito é mútuo e assim será até o fim das eleições. Eu não traí ninguém, absolutamente ninguém. Quem me convidou e que tinha contato com a Tabata foi o PSDB, eu não traí ninguém. Obrigada, candidato. O pedido de direito de resposta de Ricardo Nunes foi negado, portanto, vamos seguir. É a vez de Estela Freitas da O pedido de direito de resposta de Ricardo Nunes foi negado, portanto, vamos seguir. É a vez de Estela Freitas da Rede TV fazer seu questionamento, que será para... Boulos. Marçal. Guilherme Boulos. Estela. Vai. Bom dia a todos. Candidato, o senhor é autor de um parecer com pedido de arquivamento de processo no Conselho de Ética contra o deputado André Janones, acusado de usar parte do salário de assessores para pagar o próprio cartão de crédito, a conhecida rachadinha. Ao justificar o arquivamento, o senhor disse que Janones não poderia ser punido por algo ocorrido 3 anos atrás, antes do atual mandato dele. Que Janones não poderia ser punido por algo ocorrido 3 anos atrás, antes do atual mandato dele. Pergunto ao senhor, se eleito, por exemplo, um de seus secretários for acusado de cometer crimes no período anterior, o senhor adotará o mesmo critério? 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Obrigado pela sua pergunta, Estela, porque ela me dá a oportunidade de esclarecer algo que está sendo objeto de fake news. Eu, primeiro, fui sorteado para ser relator do processo do Janones no Conselho de Ética da Câmara, não foi algo que eu escolhi. E existe no Conselho de Ética um critério
que não fui eu que inventei, que inclusive livrou os bolsonaristas do 8 de janeiro, os deputados que fizeram todo aquele quebra-quebra e a tentativa de golpe, livrou eles de irem para o Conselho de Ética, de que aquilo que ocorria antes do mandato não podia ser julgado nessa legislatura. Isso não é minha decisão, não foi eu que inventei, era uma jurisprudência já aplicada no Conselho de Ética, não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Já deixei muito claro, rachadinha para mim é crime, seja do Janones, seja do Flávio Bolsonaro, seja a suspeita de rachadinha em creche aqui em São Paulo, da puta que ele com pariu, cheque indo para conta do atual prefeito. Para mim, é isso já cutuca o Nunes também, é bom. E se o Janones for condenado pela justiça, que pague. Que pague. Aliás, o partido do Janones aqui em São Paulo apoia o Ricardo Nunes, não me apoia. Para a gente deixar as coisas bem claras, eu vou combater a corrupção. Eu, como prefeito de São Paulo, se qualquer secretário meu fizer um mal feito, vai ser demitido. É isso. E ponto final. Fazer com transparência o que tem faltado na atual administração. Uma controladoria municipal forte e garantir que o dinheiro de São Paulo não vá para a corrupção. Obrigada, candidato. A quarta jornalista a perguntar é Thaís Bilenque, colunista do... Bilenque, eu gosto da Thaís Bilenque. O Boulos, ele tá administrando bem o tempo, né? É uma coisa que os candidatos, muitas vezes, não se atentam, mas ele tá fazendo bem dos podcasts A Hora e Lira, Os Atalhos do Poder. Então, vamos colocar aqui o candidato. Marçal. Pablo Marçal. Thaís, você tem 30 segundos. Vai, Thaís, vai. Bom dia. Candidato, em sabatina do UOL e da Folha, o senhor disse que a capital paulista tem muitas pessoas vivendo de assistencialismo e as classificou de desempregadas profissionais. Em um vídeo do TikTok, assistencialismo e as classificou de desempregadas profissionais. Em um vídeo do TikTok, o senhor chama o Bolsa Família de Bolsa Miséria e diz o seguinte, abre aspas, posso dar uma ideia do que nós vamos fazer em 2026? Não vai mais existir o Bolsa Miséria, fecha aspas. O senhor não esconde o seu desejo de ser presidente. O senhor confirma que se um dia for presidente da República, vai acabar com o Bolsa Família? O senhor tem 1 minuto e meio, candidato. Obrigado, Thaís, por você ter trago aí um corte do TikTok. Em 1 minuto e 30, caralho, eu quero falar que... É incrível como tudo que esse cara fala dá vontade de dar uma cadeirada nele. A retórica dele pede isso, né? Ele implora por isso. Você não vê uma propaganda política minha. Você tá vendo aqui o meu esforço em então fala, filho da mãe. Sobre o desemprego profissional do Bolsa Família, 2.890 cidades das 5.568 cidades que existem no Brasil tem mais pessoas com Bolsa Família do que com o CLT. Significa o quê? A esquerda, tem que ver esse número aí, candidatos aqui, esse é um consórcio comunista do Brasil, está querendo limitar a mentalidade de um povo. No governo anterior, você podia ter uma renda alternativa e poder ter o Bolsa Família. No governo esquerdista, foi cortada a possibilidade de você ter uma renda alternativa, sendo que se você não ter essa renda alternativa, você nunca vai prosperar na sua vida. Eu não sou contra, eu chamei isso de Bolsa Miséria porque você que recebe sabe que é uma miséria. Você nunca vai prosperar, não dá para pagar sua comida isso. O que eu quero é que você se liberte das garras desses comunistas, porque eles querem emburrecer nosso povo e colocar migalhas nas suas mãos, sendo que nós somos um povo rico com trilhões em recursos. E a grande verdade é, o que vai diminuir a criminalidade são os empregos, os 2 milhões de empregos que nós vamos gerar nessa cidade. Seu filho, se às vezes você não acredita que você pode prosperar, seu filho vai prosperar para te dar uma vida diferente. Eu sou alguém que é filho de faxineira, filho de funcionário público, consegui prosperar para te dar uma vida diferente. Eu sou alguém que é filho de faxineira, filho de funcionário público, consegui prosperar. Ao contrário desses comunistas aqui que mamam no dinheiro público, eu tenho a oportunidade agora de ajudar você. Nós vamos libertar nosso povo. Obrigada, candidata. Vamos à pergunta. Cara, o pior é que assim, ele na retórica dele, no mundo dele, assim, né, ele mandou bem na resposta. Ricardo Nunes, você tem 30 segundos. Tem o Ricardo Nunes, nem lembrava mais. Bom dia a todos, candidato Ricardo Nunes. Milhares de beneficiários do Bolsa Família na cidade de São Paulo estão perdendo o benefício porque não conseguem agendar a renovação do cadastro único nos postos de atendimento municipais. A sua gestão deixou de receber no ano passado 2,5 milhões do governo federal por atrasos na atualização dos dados. A situação de São Paulo só não é pior que a de Boa Vista. Por que a sua gestão negligenciou o acesso da população mais pobre que depende do Bolsa Família, mesmo tendo recurso para isso? 1 minuto e meio, candidato.
Felipe, com todo respeito, só fazer uma correção. Nós estamos fazendo vários cadastros para o CAD único. Inclusive, nós criamos um multirão aos domingos. Por quê? Porque domingo nós temos o Domingão Tarifa Zero, que as pessoas vão poder usar o transporte público coletivo para ir até um dos Descomplicas. Eu consegui chegar num ponto muito importante da cidade. Nós temos 32 subprefeituras. Hoje nós temos 32 Descomplicas em todas as regiões da cidade de São Paulo, inclusive. Hoje nós temos 32 Descomplicas em todas as regiões da cidade de São Paulo, inclusive o Descomplica 24 horas no centro, na rua 15 de novembro, aonde trabalha no mesmo prédio junto ali o Smart Sampa. Portanto, o que a gente tem feito são os mutirões para colocar o atendimento necessário para as pessoas fazerem o seu cadastro do CAD único. As pessoas que estão aqui nos assistindo, elas sabem. Nós fizemos o último mutirão na Zona Leste. Então, estou fazendo mutirão na Zona Sul, mutirão na Zona Leste, na Zona Oeste. E você pode ter esses endereços de fazer os seus mutirões no domingo, que você usa o transporte gratuito, ou se dirigir a um dos CATs, porque a gente só tinha o atendimento para fazer o CAD único nos nossos serviços da assistência social. Nós ampliamos, junto com a Secretaria do Trabalho, atendendo junto do CAT, e também o atendimento em todos os nossos 32 Descomplicas. Então, o que tem, por parte da Prefeitura de São Paulo, Felipe, é um esforço de poder colocar à disposição da população a possibilidade de fazer o seu cadastro e poder, assim, receber o seu benefício. Obrigada, candidato. O último jornalista a perguntar neste bloco é Thiago Erdi, colunista e repórter do UOL, e fará sua pergunta para Tabata Amaral. Bom dia, candidatos. Pô, o cara é o Boris Johnson do jornalismo brasileiro. Por que as pessoas do campo progressista, Tabata, deveriam votar na senhora e não em Guilherme Boulos, que hoje está à frente e parece ter mais chances de vencer? Boa pergunta. A senhora tem 1 minuto e meio para a resposta. Tiago, muito obrigada pela sua pergunta. São muitas as razões e me permita trazer uma delas. Eu sou hoje a única candidata que não perde para ninguém no segundo turno. Pesquisem a Atlas, isso mostrou inclusive que eu ganho com muita margem do atual prefeito Ricardo Nunes, ganho com muita margem de Pablo Marçal. E acho que o fato de eu ser hoje a única candidata que não perde para ninguém no segundo turno, o que não é o mesmo para os meus adversários, a única candidata que não perde para ninguém no segundo turno, o que não é o mesmo para os meus adversários, é porque as pessoas estão cansadas dessa baixaria. Elas estão cansadas dessa polêmica. O que não faz uma grande diferença, né? Porque só serve para fazer fumaça. Para você vencer no segundo turno, você tem que, passar para o segundo turno. No seu armário. Eu tô aqui falando de proposta. Me preparei muito. Montei um baita time com grandes nomes da centro-esquerda à centro-direita. Como deputada, mostrei que sei dialogar, mas também entregar serviço. Aprovei absorvente na escola, aprovei o pé de meia que eu escrevi, tá mudando a vida de quase 3 milhões de jovens. E vale dizer, levantar cartaz, fazer militância, escrever um post é uma coisa. Você, depois de um governo desmontar palanque e trabalhar com quem é diferente de você não ficar refém da sua militância, não é só sobre posicionamento em relação à economia e ditaduras de esquerda mundo afora. É sobre a gente ter alguém que vai trabalhar com o governador Tarcísio e com o presidente Lula, que vai estar menos na rede social e mais na rua, trabalhando por cada um de vocês que nos acompanha nesse momento. A Tabata, ela tem retórica, você vê que ela tem preparo. Ela vai chegar em instantes com mais um vai chegar longe, né? E ela tem também, vamos parar aqui, só para finalizar, e ela tem também, obviamente, apoio, né, financeiro, né? Toda a carreira dela, enfim, a história política dela tem apoio financeiro aí de grandes pessoas, né? Enfim. Bom, esse bloco aí foi menos agressivo, foi menos bélico do que o primeiro. Tentaram colocar um pouco mais de ideias aí na mesa, até porque as perguntas não foram diretamente entre os candidatos, né? Se eu não me engano, no terceiro bloco, daí volta a ser a pergunta entre os candidatos, vamos ver o que vai dar. Se você quiser continuar acompanhando aqui, a gente vai assistir os próximos debates também, os possíveis, aí se não derrubarem o canal, a gente vai fazer análises, todo dia a gente vai ter algum vídeo aqui no canal falando sobre política, e com mais ênfase na política dos candidatos de esquerda, porque a gente quer fortalecer essa guerra aí, beleza? Beijo, abraço, inscreva-se e até o próximo.